Fala galera do Graça que Educa, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Seja muito bem-vindo à segunda temporada do nosso podcast aqui do Graça que Educa. Eu estou muito feliz e muito empolgado para tudo que Deus tem para falar comigo, com os convidados e principalmente com vocês que nos acompanham aqui. Eu quero primeiramente agradecer você que está aqui. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, tá? Eu quero te pedir para que você sinta-se à vontade. Já comenta, compartilha, a gente gosta da interação. E você que já é de casa, já é nosso inscrito aqui, já acompanha o nosso material, já sabe, né? Aumenta o volume porque vem coisa boa por aí. Gente, é o seguinte, no nosso primeiro episódio, a gente tem um tema muito importante, que ele acontece nos nossos dias e que a gente precisa falar deles. Há quem diga, alguns amigos meus dizem que eu gosto de temas polêmicos, mas eu acho que isso não é uma verdade, tá? Na verdade, eu costumo chamar disso de temas essenciais, que precisam ser debatidos, precisam ser conversados. A gente precisa desenvolver a nossa maturidade para ouvir e também para falar a respeito de tudo. Porque tudo que envolve a nossa vida, a Bíblia, ela tem sim uma instrução para a gente. Afinal, a graça está sempre pronto a nos educar, a viver uma vida renunciando às nossas paixões mundanas, mas também a viver uma vida justa e piedosa. O tema de hoje, a gente vai falar sobre liberdade em Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que a condição de uma pessoa não determina se ela está livre ou não. É exatamente isso que eu estou falando. A gente lê a nossa Bíblia e a gente vê nas cartas de Paulo, ele preso por pregar o Evangelho, mas ele estava plenamente liberto porque ele tinha Cristo na vida deles. E a gente sabe, e você deve conhecer, algumas pessoas que andam aí na rua para cima e para baixo, mas na verdade elas estão presas a valores, a costumes, a ideologias, a vícios na vida dela, e elas não têm uma vida de liberdade. Então hoje a gente quer falar sobre isso e com um agravante muito, muito sério. Eu quero que você preste atenção, eu peço a sua atenção agora, para que você não saia daqui, já deixa a pipoca aí do seu ladinho, deixa o guaraná, a água aí do seu ladinho, para que você fique aqui conosco, porque tudo que a gente vai falar aqui é para edificar a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que viveu em sistema prisional e ele se converteu a Jesus? Você acredita de forma genuína que aquela pessoa ela teve uma transformação de vida? Você tem algum amigo, algum familiar que ele está caminhando por uma vida que ele não deve andar? Ou então aquele que já foi liberto? Ou você que está sentado aí, que está de pé nos assistindo, vendo a gente, já teve essa experiência de ter uma vida talvez no crime e passar um tempo no cárcere, num presídio, e agora viver uma nova vida, ter uma nova oportunidade? É com você que a gente quer falar. É hoje o nosso tema sobre liberdade em Cristo, a gente vai falar sobre todas essas coisas. E eu quero que você entenda, de fato, o quão é importante que a gente saiba conversar e que a gente tem que aprender com a vida das pessoas, com o testemunho das pessoas. Porque as Sagradas Escrituras, ela está aqui para nos ensinar de várias formas, na minha vida e também na vida de outro. E para isso, eu não quero gastar mais muito tempo aqui, eu quero já apresentar as pessoas que estão aqui comigo, e aqui que sempre vai estar comigo no nosso podcast, eu quero já deixar de antemão você preparado. Às quartas-feiras nós estaremos lançando episódio, nessa nossa segunda temporada, e vai ser a cada 15 dias, tá? Então já deixa agendado aí, ativa o sininho aqui das notificações, para que você receba a notificação. E quem que vai estar comigo aqui toda quarta-feira? O Vinícius, o meu amigo Vinícius. Vinícius, cumprimento pessoal. Fala galera do Graça que Educa, como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam como eu, com muita expectativa para essa segunda temporada. Vai vir muitas coisas boas aí, muitos temas essenciais ou polêmicos, né? Mas vai vir bastante coisa boa aí, você não pode perder. Para o episódio de hoje, não poderia ter outra pessoa senão ele, meu querido amigo Elivelto. Para quem não conhece ele, eu vou deixar ele se apresentar aqui, ele vai contar um pouco da história dele, mas o Elivelto, ele é cristão, congrega com a gente na nossa igreja, é o nosso amigo, é nosso irmão. Ele tem uma história de vida muito interessante para poder nos ensinar, nos abençoar. Mas o Elivelto está casado, pouco tempo, né, Elivelto? Mas está muito feliz. Vem guri por aí? Tá vindo já? Tá na espera aí, uns 3, 4 pra frente. Aí. Então, eu quero que vocês conheçam Elivelto Batista. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, mano. Prazer é todo nosso, é uma felicidade, uma honra estar aqui na casa de vocês para poder compartilhar a palavra de Deus e sobre
o nosso dia a dia, sobre o nosso testemunho que nós viveu, né, antes da nossa conversão. Mas é um prazer estar aqui com vocês e quero mandar um beijo para minha esposa que está lá em casa nos assistindo, para toda a nossa família. Vamos aí conversar, compartilhar a palavra de Deus, que é o que nós foi chamado para fazer e nós amamos falar disso. Bom, é isso aí. Seja muito bem-vindo, Elivelto, aqui. Eu creio que vai ser um bate-papo muito bom. O objetivo aqui, galera, é a gente fazer uma roda de conversa de amigos, como se estivesse num pós-culto, numa pizzaria, que é algo muito comum entre nós que somos cristãos. Então, Elivelto, antes de mais nada, eu quero pedir que você conte um pouco da sua história, da sua experiência de conversão. Como é que você conheceu a Cristo, qual foi a influência da sua família ou não, mas deixa a galera conhecer um pouco o que carrega a história do Elivelto. Eu nasci aqui na cidade de Campinas, e aos 6 anos de idade eu perdi o meu pai. Meu pai, ele faleceu, deu cirrose, e foi uma criação. Depois que o meu pai morreu, foi muito difícil para mim. Nossa família aqui em Campinas passamos muita necessidade, e depois da morte do meu pai eu fui crescendo, conhecendo a rua, o mundo sem pai. Muitos sabem que conviver sem um pai presente não é fácil. E nisso eu fui crescendo e fui conhecendo a rua, fui conhecendo as amizades. Acabei me envolvendo com entorpecente, com tráfico, com assalto. E depois de um tempo, após os meus 18 anos, eu acabei indo preso. Saí, fui preso de novo. E nisso fui conhecendo a palavra de Deus. Minha família já cristã já foi me ajudando, estando do meu lado. E assim, só voltando um pouquinho aqui. A sua mãe criou você é filho único? Tem mais a Aline, o Danilo e o Patrick, que é de outro pai. Legal. E aí ela criou todos vocês sozinho. Tirando o Patrick, que é de outro pai. Sim, foi criando nós sozinho, com a ajuda da nossa família junto também. E minha mãe se convertendo após a morte do meu pai e evangelizando nós também. Ela levava vocês para a igreja? Levava nós para a igreja. E nisso ela viveu esses tempo todo que eu comecei a me rebelar, comecei a trazer mais influência para minha família, se envolvendo no mundo do crime. E nisso ela foi cada dia mais ficando firme na igreja e orando pela minha vida. E nisso, como eu falei, aos 18 anos de idade, primeira vez eu fui preso num tráfico. Fiquei um tempo preso, depois já saí, fui preso de novo. Isso com 18 anos de idade? Isso com 18 anos de idade. E você ficou quanto tempo preso? A primeira vez eu fiquei uns 3 meses, né? Pagamos um advogado por ser primário. O advogado conseguiu me dar uma liberdade provisória, e nisso, cada dia mais eu fui me envolvendo e acabei indo pela segunda vez preso num assalto, e ali eu fiquei 2 anos, e ali eu fui aprendendo a viver mesmo, a dar valor na minha vida e na minha família. Então, tipo, com 18 anos você é preso, fica uns 3 meses preso, sai, e depois de quanto tempo você volta? Depois de 6 meses de novo, eu estava ali dentro, carcerado, e já com um problema maior, né? Pela segunda vez as coisas não ficam fáceis, você já fica avisado. E aí eu fui aprendendo e sendo evangelizado ali dentro daquele presídio. Entendi. Então, as suas 2 passagens pelo presídio, você já até conhecia um pouco da igreja, da palavra de Deus, porque sua mãe passava isso para vocês? Sim, minha mãe, após a morte do meu pai, minha mãe sempre levava eu para a igreja, né? Porém, essa igreja que nós congrega na EQ Vista Alegre, quando era na parte de baixo lá, eu me lembro quando era criança, eu brincando lá, que só tinha uns bancos de tábua, e eu brincava ali naquele lugar, pela
Porque o Zé, meu tio, levava minha mãe até lá, ele sempre estava orando por nós, e ali eu já fazia parte ali daquele povo da igreja e escutando a palavra desde cedo da minha mãe. E nisso eu fui crescendo e acabei me envolvendo com o mundo do crime e acabei ficando essa segunda vez preso. E essa segunda vez ela foi muito bom para mim. Essa segunda vez eu fui aprendendo qual que era o sentido da vida. Entendi. A segunda vez, tipo, te preparou pra vida, né? Me preparou para a vida. Essa segunda vez eu fui aprendendo qual que é o sentido da vida. E ali eu conversava com Deus. Eu perguntava para Deus qual que era o sentido da vida. Por que eu estava ali? Por que a gente tinha que passar pelaquela situação? E um dia eu andando no pátio, o Senhor veio e me falou claramente, falou: Livelto, vocês estão aqui, cara, porque você quer o que não é seu. Vocês querem coisas que não é de vocês. Vocês são ambiciosos. Vocês são loucos. Por quê? Eu fiz o homem somente para ele me adorar. Eu não fiz ele para ser rico e nem para ser pobre, mas somente para me adorar. E aí eu fui me aproximando cada dia mais de Deus nas minhas orações e fui dando os meus primeiros passos para a minha conversão. Legal. O que te fazia lá dentro do presídio você pensar em Deus? Tipo assim, o que eu imagino aqui é mais por maratonar filmes e séries. A experiência é ver como que funciona dentro de um presídio. E a gente sabe que não é fácil. E falando do mundo espiritual, é algo bem assim, bem carregado, né? Vamos colocar nesse sentido. Que situação que você vivia lá dentro, assim, não precisa contar os detalhes, mas o que te fazia a lembrar dos ensinamentos ou a refletir naquele momento, olhar para o céu e tentar buscar a Deus num lugar talvez sem expectativa, num lugar talvez sem esperança? Tipo, você vai falar assim, cara, Hugo, sei lá, a pressão do lugar, o que te levava a sentir a saudade de Deus ou a vontade de falar com Deus? Ali naquele lugar, o evangelho ali está pregando todo o tempo, né? E ali você tem um tempo real para você escutar a palavra. Toda sexta-feira tem dias que é marcado a oração. Quem quer ir lá orar, cantar louvor, você vai lá e canta. Você ora pela sua família, você quer oração, você quer realmente ter uma vida ali dentro que você quer o seu próprio bem. E ali mesmo o nome de Deus é clamado em todo lugar. Porém, antes da visita, nós sempre tem o momento de oração, o momento de louvor, é onde nós vai e canta, louva ao Senhor. E ali tem as pessoas que pregam a palavra. São pessoas que estavam na criminalidade, ali ela se converteu ali dentro, ou converteu lá fora, e só que, porém, a justiça teve um mandado de busca, e ali mesmo ela já estava presa, mas convertida. E uns, pelo sofrimento, pela dor, ele se converte ali. E ali a gente vai aprendendo a escutar muito a palavra de Deus. Porém, eu mesmo me deparava já no regime semiaberto, já após 2 anos, eu e meu amigo Digão, lá de São Paulo, nós se deparava diariamente, às 4 horas da manhã, eu e ele com a Bíblia na mão, todo mundo dormindo, e nós tentando entender o que estava escrito na Bíblia. Eu falava assim, Digão, o que está escrito aí, que você está entendendo aí? Ele fala, aqui em Isaías está falando isso e aquilo. Eu falo, aqui está no provérbio falando que isso e aquilo, cara, é bom, da hora. Aí um certo dia eu falei, Digão, se todo dia nós ficamos aqui até 4 horas da manhã, cara, tentando entender o que está escrito aqui, cara, Deus tem uma promessa na nossa vida, cara. Eu falei, Deus tem uma promessa na nossa vida, eu não sei qual que é, cara. Mas minha cabeça não tá mais como era antes. De fazer o mal, de destruir. Eu tô querendo cuidar mais da minha família, dar uma vida melhor pra minha mãe, falar pra minha mãe, mãe, eu mudei, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero viver nisso. E nisso, nas minhas orações, eu falava, Senhor, quando eu sair daqui, Senhor, me dá um emprego, me dá um serviço registrado. E nisso ali,
Eu andava no pátio e vinha o irmão, falava assim, Elivelto, nos meus dias de aflição, Elivelto, posso falar uma palavra de você? E eu falava assim, pode falar sim, irmão, pode vir andando comigo. E eu andando ali, ele falava assim, Elivelto, eu tenho uma palavra aqui para você, cara. O dia que você entender essa palavra aqui das escrituras, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nosso Pai, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu falava, cara, isso é mesmo verdade? Ele falava, cara, essa palavra mudou minha vida. E eu lembro que ele leu um versículo lá em Isaías, que até hoje eu caço esse versículo e não acho. Só sei que essa palavra, ela entrou no meu coração e ela moeu assim, e eu fiquei até hoje marcado com aquela palavra. Só que eu caço e não acho, e eu não sei onde está, mas foi a palavra do Senhor naquela hora que mudou ali, girou uma chave dentro de mim. E ali começou a dar mais sede de conhecer a palavra de Deus e a ter uma vida com Deus. E isso era lá dentro, né? O Elivelto dentro do presídio. E do lado de fora, o que estava rolando? Sua mãe continuava orando, a família estava orando? Tinha um apoio, tinha uma busca ou tipo, não? Tinha um apoio da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, né? E antes de tudo isso aí, antes de eu passar por esse presídio, essas 2 vezes preso, fui perdendo um amigo na minha comunidade. Ali no bairro onde que eu morava ali, eu fui perdendo muitos amigos do meu lado. E eu me lembro que eu de menor, nós ali numa boca de tráfico, eu falo isso aqui, mas não tenho orgulho de nada disso aqui, entendeu? É que eu espero que essas palavras aqui venham mudar a vida de outras pessoas que estão mudando. Não me orgulho de nada que eu fiz, porém, às vezes eu tenho vergonha de falar disso aqui. Mas é minha trajetória de vida. E eu quero que outras pessoas escutem isso aqui, para que, se elas estão passando por problema, mãe, filho, que elas possam também investir nos seus filhos em oração, em abraçar seus filhos com amor. E nisso, ali num ponto de tráfico, ali na comunidade ali, uma moça, um certo dia, ela chamou assim, falou assim, meninos, vamos aqui comer um lanchinho, escutar a palavra de Deus. E nós ali, esse dia, nós entrou, todos os jovens que estavam ali, os meninos, tudo entrou ali para dentro daquela casa. E naquela casa ali, eu lembro, ela declarou assim, ó, depois que nós tínhamos comido um lanchinho, ela falou assim, meninos, ó, eu vou falar uma palavra de Deus para vocês. As irmãs do coque, né? As irmãs do coque. Elas veio com a palavra e falou assim, ó, vai passar um vento no meio de vocês. Se vocês não se arrepender da vida que vocês tomam, vai começar a morrer um por um de vocês. Falou bem assim. Eita! Pra mim. Aí nisso, eu peguei, saímos de lá e comecei a falar para meus amigos. Eu falei, que nunca mais vem aqui nessa casa, nós vem aqui pra moça falar que nós vai morrer. E eu fiquei Era ali, tudo que vocês não queriam ouvir, né? tudo que nós não queríamos ouvir. Eu falei, nunca mais entro naquela casa ali, nem quero ver essa mulher na minha frente. Deus é mais, vai falar que nós morrer. Esses crentes malucos. E nisso mesmo, e eu vou falar para você, até hoje essa palavra se cumpre, dessa moça aí, muitos anos atrás. Eu fui perdendo muitos amigos ali. Acabei levando amigo meu baleado. Eu já saí de um velório, no outro dia estar com meu amigo, e eu já querendo mudar de vida, pedindo oração, eu mesmo fazia essa oração, Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, Senhor, muda a minha vida, não deixa que eu morra, mas que eu venha conhecer primeiro o seu caminho, se ele é real, se ele existe mesmo. Transforma a minha vida, assim como que você faz na vida de todas as pessoas. Então, venha até a mim, não deixa que eu morra. E nisso, eu fiz essa oração, depois os meus amigos, eles iam morrendo. Eu estava num velório de um amigo meu, no Parque das Flores, no outro, e esse meu amigo morto, o meu amigo do meu lado, e ele falando, e tal, a vida é essa aqui, né, e tal. E eu falando assim, cara, eu tô querendo mudar de vida, eu tô querendo, essa vida não compensa. Aquilo já te incomodava. Já me incomodava. E esse próprio amigo meu que eu tava falando, nós saindo dali, no outro dia de noite, ele vai num assalto, e ali, no estabelecimento que ele entra, tinha um polícia. Ele troca tiro com o polícia, cada um leva 2 tiros, cada um cai para um lado, e ele consegue se arrastar para fora e montar no carro. O menino que estava no carro com ele pega esse menino e leva ele até
na comunidade ali, devia levar para o hospital. Ele leva na comunidade o menino com 2 tiros e fala, ó, o rapaz tomou tiro aqui e eu tô saindo fora. E pegou e foi embora e deixou ali. E nisso eu tava descendo e vi aquele monte de gente em cima do menino. Eu falei, o que tá acontecendo? Ah, o fulano tomou tiro. Ele tomou tiro. Eu falei, coloca ele aqui dentro do carro. E nisso eu fui levar ele pro hospital. Levei ele no hospital e conversando com ele, ele já ficou estalado, voando sangue para todo que é lado do carro. Você vai ficar bem, você vai ficar bem, calma. E desci com o carro, cheguei no Hospital Ouro Verde. Eu me lembro que foi tirando ele olhando para mim. E no outro dia, eu estava na mesma sala do velório, com ele morto ali, naquele local. E depois disso, morreu mais outro, mais outro, mais outro. E até essa palavra dessa mulher até hoje fica em mim. E até hoje ali na comunidade, esses dias, morreu mais um, que fazia parte ali dos nossos amigos ali, naquela comunidade. Legal. Duas coisas assim eu fico pensando. A primeira é, cara, quando você se depara vendo a vida dos seus amigos, e essa reflexão vem para dentro de você, qual que era o seu maior desafio de, tipo, fazer essa virada de mudar de chave, sabe? Você fala assim, cara, eu realmente não quero. Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes tem pessoas aqui que estão nos vendo e ela não sabe como ajudar a pessoa que está na casa dela. Entendeu? Ela não sabe ajudar um membro da família dela. Ela não sabe como pedir ajuda para ela mesma, porque ela pode estar na situação. Então, o que a gente pode falar para eles nesse sentido? Cara, se você está tentando mudar de vida e você não está conseguindo, tudo está te sinalizando. É a palavra profética, que não é nem maldição, né? É meio que um óbvio, mas que foi direcionado. É o vento que está soprando e derrubando. Você está vendo as coisas acontecer, os seus amigos ir embora, você está ali... Alguma coisa dentro de você está clamando por essa mudança, mas mesmo assim, tem algo que é desafiador, tem algo que parece que vai e não vai. O que foi mais difícil para você, por onde você correu ou não correu, teve que acontecer outras coisas para isso virar de vez na sua vida? Ali eu fui correndo quanto tempo, né, vendo todas as mortes dos meus amigos, e ali eu, sinceramente, com uma maldição sobre a minha vida, né? E eu fui me vendo e conhecendo Deus através dos meus livramentos. Livramento de acidente, livramento de troca de tiro, de assalto, preso. E eu fui vendo ali, querendo ou não, a mão de Deus me manipulando ali, tirando eu dos lugares. E eu, nossa, cara, isso aqui não vem do ser humano, vem de Deus. Essa vem de Deus, isso aqui. Aí o Senhor vindo cada vez me ajudando e me tirando das aflições que tinha ali. E nisso, pelos os livramentos, eu fui conhecendo cada dia mais Deus. Fui conhecendo cada dia Deus. Ele falava, sai daqui. Eu saía dali e acontecia um problema. E eu chegava em casa angustiado. Eu chegava aflito em casa. E sempre quando eu chegava em casa, minha mãe sempre estava comigo, cantando, louvando a Deus e agradecendo. E ela falava assim, meu filho, eu te amo. E sempre ali estava ali falando da palavra de Deus para mim. Eu chegava ali, o som estava alto, às vezes irritava. Mas querendo ou não, eu ia aprendendo com aquilo ali. E você chegava mansinho em casa, chegava louco, virado? Não, chegava nas trevas mesmo, chegava ruim. Nós saía, nós ficava, era 3 dias, 4 dias pra rua. Nós chegava, era arrebentado. E a minha oração era só, Senhor, me salva, Senhor. E a sua mãe, quando viu você naquela situação, também, tipo assim, como que ela reagia? Minha mãe, ela chorava quieto. Minha mãe, ela foi sempre uma pessoa que ela chorava no secreto dela. Minha mãe, ela não conhece muito as escrituras sagradas, não. Muito. Mas quando ela tá no quarto dela, ela sabe onde apertar o botão para falar com Deus, cara. Ali ela sabe conversar com Deus ali. E até hoje eu sou grato pelas orações dela. E quando eu chegava ali naquele lugar, naquele ambiente, a minha vida ela era totalmente... deitava em uma paz ali dentro de casa ali. Diversas vezes eu chegava em casa atribulado. Eu quero contar até um dia que eu cheguei triste da rua, já cansado. Certo dia eu cheguei 3 horas da manhã, se eu não me engano. E minha mãe, ela sempre dormia com um radinho do lado da cama dela, escutando um louvor. E nisso eu peguei e fui deitar. Só que
Eu fui deitar, mas eu não conseguia dormir. E aquelas trevas dentro do meu quarto, eu não conseguia dormir. E eu peguei, me lembro que eu fui no banheiro. E no banheiro da minha mãe, em cima, tem uma brecha assim. Eu escutava o barulho do quarto da minha mãe. E nisso, eu fui no banheiro e eu escutei um hininho. Aqueles hininhos da harpa tocando bem tranquilo. 3 horas da manhã ali. E eu saí dali daquele banheiro. Parece que o Senhor me levou para outro lugar. E ali eu vi a cama da minha mãe assim, ó. Nos altos das nuvens, ela deitada e dormindo. E o Senhor com a mão estendida sobre ela. E aquela paz, parece que aquele no céu, assim, ela sendo protegida por Deus. E dali eu saí chorando, eu falei, Senhor, eu quero isso aí pra minha vida também. Senhor, me dá isso aí pra minha vida. Eu lembro que o Senhor falou claramente, falou assim, Nivelto, essa paz eu só dou para as pessoas que me servem. Eu só dou para aquelas pessoas que me servem. E renunciaram à sua vida. E eu peguei, eu falei, eu quero isso aqui. E no outro dia eu acordei e falei, mãe, eu quero entregar minha vida ao Senhor, mas eu não sei como. E depois disso, depois de um tempo ainda, eu fui na teimosia, desobediente, fui preso a primeira vez, fui preso a segunda vez, e já conhecendo a palavra, conhecendo todos os livramentos, mas na verdade mesmo, o inimigo ele quer te dar um poder e uma ilusão totalmente aos contrários do que o ser humano pensa. Ele te dá um poder, ele investe em você. Eu queria ser... Satanás, ele queria me dar tudo. Ele colocava na minha cabeça que eu podia ser um Fernandinho Beiramar, um cara mais louco que tinha no mundo. E eu estava disposto a até morrer pelo que eu vivia por causa disso. Mas nisso eu fui conhecendo cada dia mais a palavra de Deus e fui vendo que tudo isso aí é uma besteira da cabeça do ser humano. Entendi. Tipo, então já teve vezes até que você pensou em se tornar um criminoso famoso, tipo, poderoso. Sim. É nisso que Satanás ele investe, né, cara? Ele não investe pouco. Ele faz você ir no mais abismo profundo, para na hora que você sair você tá arrebentado. Só que a nossa vida, nós que é cristão, nós sabemos que a nossa vida ela está nas mãos do Senhor. Nada ele pode na nossa vida. E o que eu podia só nas minhas aflições era clamar ao Senhor. E falar, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que é viver, mas me mostra um caminho. Não deixa que eu morra, Senhor. Porque eu sabia que se eu morresse daquele jeito, cara, a condenação era o inferno. Eu sabia. Eu falava com meus amigos, cara, ó, se eu morrer desse jeito que eu tô, cara, ó, eu conhecia a palavra, eu não era besta. Ninguém é besta. Todo mundo sabe o que tá fazendo, cara. Só que ninguém tem a coragem de falar, cara, eu sou isso, eu sou essa pessoa, cara. O problema de dar as coisas erradas na minha casa não é ninguém não, eu sou o problema da minha casa. Então, nisso eu fui começando a tomar os meus problemas e falar, não, cara, eu preciso resolver um dos meus problemas, cara. E nessa segunda vez preso, eu parei um pouco para pensar e refletir sobre a minha vida e nas minhas orações e fui conhecendo a palavra de Deus e fui vendo que o mundo ele é ilusório, cara. Ele é ilusão. Que o ser humano ele não nasceu para ser pobre nem para ser rico, mas somente para adorar a Deus, cara. Nós nascemos somente para adorar a Deus. Em Eclesiastes 12:13 fala, o ser humano foi feito somente para adorar o Senhor, para guardar os seus mandamentos. E quanto tempo durou tudo isso? De tudo que aconteceu, desde quando você usou drogas até a sua conversão, todo esse tratamento, todo esse tempo de prisão, como foi, quanto tempo que durou? Durou até os meus 27 anos de idade. Eu me lembro que em 2018 eu me batizei, acho que foi no último jogo da Copa do Mundo que o Brasil perdeu. E ali eu estava entrando nas águas do Santo Batismo e aceitando a Jesus na minha vida. E ali minha vida estava se tornando outra ali, dando um giro total na minha vida. E hoje em dia, você tem alguns amigos ainda do mundo? Você tem aqueles amigos que você tenta trazer para a igreja? Assim como sua mãe sempre orou, você ora por eles, acredito que sim. Mas como tá? Você tem contato? Então, depois da minha conversão, cara, eu nem me lembro muito bem, mas
diversas pessoas escutando a palavra através da minha conversão e através do mover do Espírito Santo. Muitas pessoas foram se convertendo. Muitas pessoas se converteu e tá até hoje. E muitas pessoas não aguentou. Como na lei da semeadura, entendeu? Vem as coisas do mundo, abafam. Mas graças a Deus, muitas pessoas se converteu através do meu testemunho, através da minha vida, e toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus por isso. Muitas pessoas, tipo esses amigos próximos que o Vinícius falou, tipo, os que continuaram à sua volta, se tiveram contato ainda, você testemunhou isso para eles e isso chamou a atenção deles a ponto deles crer também no Evangelho? Meus amigos mesmo do passado não, mas aonde eu fui passando, trabalhando no meu serviço, pessoas foram se convertendo. Eu ia para outro serviço, de tanto eu falar da palavra e do meu testemunho, as pessoas acabavam se rendendo ao Senhor. Mas eu me lembro que dos meus amigos mesmo foram poucos que foram, teve até um encontro, teve aquela paixão e vamos para cima, e daqui a pouco acabou se esfriando, acabou voltando de novo para o mundo. E são poucos amigos também, né? Que a maioria mesmo morreu. Se eu falar para você que morreu de uns 10 mais ou menos, de amigo mesmo. Naquela região ali, ó, eu tinha muitos amigos ali e foi morrendo. Então, as conversão dos meus amigos mesmo foi em serviço. Eu ia ali, conversava com eles, falava da palavra, do meu testemunho, o que Deus tinha feito na minha vida. E ali eles pegavam e se convertiam. Ele ia até na igreja, escutava a palavra, se enchia. E graças a Deus tem pessoas até hoje com nós servindo a Deus aí. Legal. Isso que você falou, eu vou puxar um outro gancho aqui. Falar um pouco agora de como a pessoa que se encontra numa situação dessa, pós o período que ela sai do presídio, a gente sabe, isso é normal da sociedade, tem uma certa dificuldade para ela arrumar um trabalho e tal. Algumas pessoas até não confiam, né, pelo histórico de vida. A gente viu até, eu e minha esposa vendo uma reportagem na televisão uma vez, ela pegou, a mulher tinha dito, eu tive uma vida assim no passado, mas eu mudei, mas parece que as pessoas até não me dão uma confiança, né? Como é que uma pessoa nesse sentido, o que ela deve esperar, como que ela deve se preparar, na verdade, para, acreditando na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para ela, porque é muito fato, assim, não estou desejando isso, mas é óbvio que as pessoas vão reagir negativamente. Tipo, teve isso com você, as pessoas não te deram oportunidade porque não acreditaram em você por causa do seu passado, ou então depois que você conseguiu um emprego, aconteceu alguma coisa lá no trabalho, sei lá, sumiu o celular do fulano e daí já teve alguma coisa que te chateou, alguém duvidou de você, mesmo você se declarando um cristão, falando, cara, isso não compete agora com os meus valores, não fui eu. Por que eu tô falando isso? Para que você possa, tipo, se aconteceu com você ou não, você fala assim, galera, se prepara porque o testemunho de você vai ser importante, mas o que você falou, né? Vai chegar as coisas do mundo e vai tentar te sufocar. Porque as pessoas no passado vão falar assim, para não ter aquela saudade do passado, sabe? Antes eu fazia e eu levava a culpa, agora eu nem fiz e tô levando a culpa ainda, então, tipo, vou abandonar esse evangelho, esse modo de viver cristão. Como é que eles devem se preparar para viver, para não ter uma decepção até próprio com eles mesmos ou com as pessoas que estão próximas ali? É o seguinte, a nossa realidade mesmo, a discriminação, ela vai estar em todo lugar, tá? Muitos lugares eu cheguei e pediram, na época, antecedente criminal, e uns lugares pegavam, outros não pegavam, cara. E até nisso, Deus, ele quando ele muda a vida de uma pessoa, ele vai mudando por completo, cara. Até o que ele tinha ali, cravado ali no cartório, ali na justiça, o Senhor, ele apaga, cara. E isso aí aconteceu até comigo também. Mas a discriminação, ela vai estar em todo lugar, cara. Se você chegar ali, ex-presidiário, cara, você pode ver que os olhos vai estar mais pro ex-presidiário.
entendeu? Ah, esse fulano fez isso e aquilo. Onde você tiver, os olhos vai estar sobre essas pessoas. Por isso que é bom a pessoa que depois se converteu, ela, cara, ela vai ser discriminada. Vai ter várias vezes pessoas sem maturidade que vai falar algumas palavras ali, ou tem pessoas que vai querer ajudar também, com um coração bom. De forma prática, pensa assim, se você tivesse que discipular o meu coração, o que você diria pra mim assim, Hugo, cara, confia em Deus, ou mantenha sempre expressando a sua tristeza para alguém, para que isso flua como alívio. O que você fazia para tipo não desanimar sua fé? Cara, eu realmente, depois de tudo isso aí, eu sabia que ia vir problema, discriminação. Só que eu estava disposto a passar até por isso, cara, pela minha restituição da minha vida, cara. Eu estava disposto a viver até no meio da discriminação, porque eu sabia, cara, que o que eu fiz não ia passar em questão de tempo. Que onde eu chegasse ali, se eu tivesse que falar, eu tinha que falar e os olhos iam se instalar. Tipo, agora os olhos, você está trabalhando numa empresa, eu vou chegar, esse aqui é ex-presidiário. Cara, você pode ter certeza, os olhos vão estar do seu lado. E ainda mais se você já está convertido, você vai o quê? Você vai ser perseguido, porque somos perseguidos. Você vai ter investida do nosso inimigo para que você desista, para que você volta para as mesmas práticas. Por isso que você tem que andar como um homem perdoado, cara. Um homem perdoado e um homem de cabeça tranquilo em Cristo, cara. Resolvendo todos os seus problemas. Depois disso, cara, que eu vivi, eu falei assim, cara, eu tô disposto a viver conforme o Senhor quer, cara. Eu não vou ligar. Eu sei que vai vir pessoas falando que, ah, cara, você é ex-presidiário, você fez isso, você fez aquilo. Não, cara. O Senhor falou assim que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E destituído da glória dele nós estamos. Porém, por isso que uma pessoa que está saindo do presídio, que está começando uma nova vida, que vai começar ali a sua carreira de trabalho ali, cara, você vai ter discriminação. Você vai ser discriminado, você vai escutar coisas, e você tem que, se você estiver disposto, ou um homem sábio, abaixar a cabeça sobre essas coisas e clamar ao Senhor. Só isso, tá? Não tem outro jeito. É andar como um homem perdoado e um homem honesto, voltando à sociedade, né? E hoje, como que tá, depois da sua conversão, né, em questão da igreja, em questão do seu testemunho, você passar para outras pessoas, falar, olha, hoje eu sou convertido, hoje eu tenho esse testemunho, o que as pessoas pensam, qual é a reação delas sobre isso, como que você tem passado esse testemunho para as pessoas? Então, Vinícius, eu tento ser o que eu sou sempre, cara. Eu falo com a minha família, eu falo com meu cunhado, eu falo com todos, cara. Eu tenho sofrido para servir o Senhor, cara. De várias formas, eu já me pensei em voltar para trás e desistir, cara. Eu tenho sofrido, eu falo mesmo, eu tenho sofrido para servir o Senhor, porque o amor dele me constrange, cara. O amor dele sempre foi um amor que não tem como explicar sobre a minha vida, cara. E muitas vezes eu de cabeçada, cara, após minha conversão, e eu sou essa pessoa que eu tô aqui falando, cara. Tenho dificuldade, cara. Passei dificuldade para servir o Senhor, cara. Eu já me desviei, entendeu, cara? Eu chegava em casa desviado do caminho do Senhor, conhecendo a palavra, e eu chegava e eu deitava no meu banheiro, do lado, com a cara na privada, assim, do lado no banheiro, assim, e falava, Senhor, eu não sou esse cara, Senhor. Senhor, eu não estou satisfeito com a vida que eu levo, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Só que, porém, tem um fato, cara. O Senhor, ele é bom, ele é amoroso pela nossa vida. Se eu desistir de servir o Senhor pelo meu fracasso, porque eu pisei na bola com o Senhor, eu não estava servindo o Senhor, eu estava servindo a mim. Eu estava só usando Deus, mas eu não estava me servindo.
Entendeu? Então, o Senhor, Ele é Deus do mesmo jeito, cara. Com você, com nós. Ele é Deus do mesmo jeito. E ali, eu deitado no chão, eu me esperneava. Cara. Senhor, muda a minha vida, Senhor. Muda a minha vida, muda a minha história, Senhor. Eu não quero ser mais essa pessoa que eu fui. Não deixa mais, Senhor. Muda a minha vida. E por isso que eu falo, cara. Se uma pessoa que fala que ama ao Senhor, que ela serve ao Senhor, e ela pisa na bola, cara, não importa o pecado que ela fez. Se ela traiu, se ela matou, o que ela fez, cara. Se ela desistiu de servir o Senhor, através desse pecado, cara, ela não estava amando o Senhor verdadeiramente. Ela estava amando a própria vida dela mesmo. Ela vai trair, ela vai matar, ela vai pecar, cara. Mas ela vai se arrepender e ela vai voltar, cara, com mais amor, com mais paixão a Cristo, cara. E isso aqui, depois disso, cara, vai ser uma nova história na vida dela. Ela vai saber onde que ela vai pisar o pé, e ela vai saber aonde que ela vai ir, e o que ela deve falar, o que ela não deve falar. Porque no começo da nossa conversão, cara, a gente que acha que tudo vai ser mil maravilhas e não vai, cara. Satanás, ele conhece a história do ser humano desde o Adão, cara. Até hoje, ele investe em pessoas. Então, e a gente conhecendo cada dia mais a Bíblia, a gente tem que saber, cara, que a gente, se a gente pós cair, a gente tem um Deus misericordioso, que está disposto a abraçar essa pessoa que pecou e dar um novo caminho para ela, um novo destino. Assim como Davi, quando ele perdeu o filho dele após o homicídio de Urias e a traição com Batseba. Davi, após esses atos, ele pega e Natan vai até ele e fala, ó, o seu pecado está perdoado, mas a criança vai morrer. E Davi, ele se tranca num quarto e chora, porque ele sabia que tinha um Deus misericordioso que podia trazer de novo, que podia não matar a criança, que podia falar assim, não, eu não vou matar mais a criança, eu vou ter misericórdia dessa criança. Mas não, Davi, ele escuta um bafafá e ele sabe, a criança morreu. Mas o importante disso tudo, Davi, ele pega e após ele saber que a criança morreu, ele pega, se levanta, ele toma um banho, ele se veste como um rei, e eu entendo assim, cara, o Senhor falou que a criança ia morrer, a criança morreu, ele falou que eu ia ser perdoado, então eu vou levantar e vou andar como um homem perdoado, eu não vou mais viver o que eu vivi atrás, eu vou andar e vou ser um homem de novo, perdoado. Porque a palavra do Senhor, ela não faz curva. Ela é reta. A criança ia morrer, a criança morreu. Mas você vai ser perdoado. Então eu vou me levantar e vou andar como um perdoado. E eu sempre olhei para as escrituras e vi pessoas, todas, que um certo momento de vida ela viu uma frustração e um desejo de abandonar a Deus. Só que o amor que ela tinha por Deus era maior, cara. E Pedro mesmo, após negar, foi pescar. Depois teve um reencontro com Jesus de novo. E ali ele se tornou um apóstolo cheio de Deus. Elias. Todo mundo passou aflição. Se você for ver, Hugo, até Jesus Cristo, no final da vida dele, ele falou assim, Senhor, por que tu me desamparaste? É uma graça que vem, que nos capacita para poder suportar as piores coisas que pode afligir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? Sim, cara. É uma graça que ela te constrange, cara. Eu acho que, então, você está tentando dizer para a galera que nesses momentos mais extremos de fraqueza, para poder voltar e pecar, ou depois que pecou, para voltar na presença, a consciência é de que eu sou amado, eu sou perdoado, mesmo que eu cair, eu sei que eu vou sofrer a consequência, que é o caso de Davi, a criança vai morrer, mas eu tenho uma nova condição, uma nova oportunidade diante dele.
de Cristo Jesus. Uma nova oportunidade. E isso, o amor dele não é um amor que após eu pecar, eu ser perdoado e depois eu tenho mais uma garantia de pecado. Não, cara. Eu aprendo com a destruição que eu fiz na minha vida e com a vida das pessoas, cara. Entendeu? Então, Satanás, ele o quê? Ele me chamava para mim destruir família. Depois que eu conheci o Evangelho, o Cristo, a verdadeira vida, cara, hoje eu sou o quê? Eu sou chamado para construir família, cara. Para dar um novo destino, para dar uma nova vida. Legal. E já que a gente falou de construir família, né, construir vida, eu queria saber sobre o seu relacionamento. Você é casado e acredito que você Ô, Glória! Opa! Eu acredito que você já tá querendo também construir família em questão de filhos, gerações. Conta um pouquinho mais sobre a sua família, sobre a sua esposa, como que é essa vida de casado, convertido, uma nova pessoa, uma nova vida. Então, eu sou grato de todo o meu coração pela minha esposa Alice, cara. Ela é uma mulher que me ajudou bastante na minha reconstrução da minha vida em Cristo. Me ajudou completamente em tudo, cara. Me amando, me apoiando, me repreendendo quando era para me repreender. E a Alice também tem um testemunho de vida enorme. Ela tem passado por muitas dificuldades na sua infância. Só que a graça de Deus foi sobre a vida dela. Teve o nosso encontro, né? O encontro de dois destruídos. E pela glória de Deus nós estamos bem na graça de Deus. E minha esposa, ela é uma mulher de um coração enorme, cara. Ela é uma mulher que me ajuda em todas as coisas, cara. Ela sempre tá para me apoiar, sempre tá ali edificando o lar, sempre procurando deixar as coisas no devido lugar, separando sempre as coisas. E eu sou grato à vida dessa baita mulher, cara, que sempre tem me ajudado, e eu dou o mérito a não ser o Senhor Jesus Cristo, a vida dela que tem me ajudado grandemente a estar hoje servindo ao Senhor. Aí sim, hein? Tá com a bola toda aí, Alice. Queremos você aqui, sentado nessa cadeira também. Chega lá em casa, não me bate, hein? Bom, quero fazer uma pergunta para vocês dois agora aqui, pra gente fazer um bate-papo. O que vocês acham que as igrejas podem implementar de projeto para ajudar na preparação das famílias, para elas lidarem com essa situação? Porque isso é fato. A comunidade, a igreja, ela é formada por pessoas têm famílias, e famílias, obviamente, têm os seus altos e baixos, têm os seus problemas, e um deles pode ser este do seu caso, de ter uma pessoa dentro de casa que ela se envolveu com uma vida de crime, que ela se envolveu com uma vida de drogas ou de tráfico e qualquer coisa que seja, e ela foi presa, ou ela está passando ou está caminhando para ir para esse destino. Antes que venha a morte, que não é o que ninguém quer, mas o que na igreja, na mente de vocês, que pode se fazer? Um trabalho de, talvez, uma área de psicologia, ou uma área de preparação, ou uma área educacional para evitar, para que tenha um desvio, preparação mais de pais e filhos. Na cabeça de vocês, o que acha que as pessoas, no que acha que a igreja pode fazer para preparar melhor as famílias para lidar com um problema que pode acontecer dentro de casa? Hugo, essa situação ela é muito delicada, cara. Ela precisa ser bastante feita com amor, cara. As pessoas, ela precisa muito de uma pessoa que está apontando o caminho, cara. Apontando um caminho, que nem eu... Você fala a pessoa que ela tá perdida. Pessoa que tá perdida. Ah, ela precisa de alguém até... Entendi. Ela precisa sempre de pessoas do lado dela para apontar um caminho, cara. E o caminho é Jesus Cristo. Eu sou convidado para ir na casa de recuperação, e lá eu vejo muito a carência, cara, da ajuda das pessoas, cara.
e também a falta de sabedoria da própria família. Quando uma pessoa, ou os filhos, ou o pai, saiu da casa para viver no mundo da drogadição. As pessoas acham que elas vão indo lá e prendendo, mandando fazer isso, aquilo, ou buscando da rua, vai ajudar, cara. E não vai ajudar. Que nem na casa de recuperação, o trabalho que tem lá é o seguinte: as igrejas são poucos que ajudam a própria casa. São as igrejas não ajudam a casa, são os próprios moradores que tem ali na região, de coleta de alimentos, isso e aquilo. E aonde que é muito delicado da parte, tipo, da igreja e até ali naquele local. Porque aí eles vão até na igreja, a igreja já fala que tem as missão. Já tem as missão longe ali, não sei na onde, e tipo, e ali naquele lugar fica carente das coisas. Aí aonde os moradores ali mesmo tem uma junção de alimento e leva até aquele local. E a família, de vez de dar um apoio, ir lá, o filho está internado, o filho está em fase de recuperação, ir lá e dar um apoio: filho, eu estou com você, fica um tempo em recuperação, a mãe vai ajudar isso, o pai vai ajudar isso, o irmão vai ajudar nisso, e não. De vez eles falar com essas palavras, eles falam outro. Eles vão e falam que se ele voltar para casa e começar a fazer as mesmas coisas de novo, ele vai morar na rua, ou vai fazer isso. Então é muito fundamental a ajuda da família, cara, e da igreja. A ajudar essa casa de recuperação. A investir nas pessoas que estão ali, porque elas estão precisando da igreja mesmo, verdadeira. Ela está precisando da igreja ir lá e fazer uma junção de alimentos, ir lá e levar isso aqui. E a família ir lá e falar assim, não chegar lá e julgar, mas falar assim: filho, a mãe está aqui, o pai está aqui, nós te amamos, você vai ter uma recuperação, você vai sair dessa, nós está aqui para te ajudar, entendeu? Nós vai fazer o máximo do esforço que tem para manter você aí. Se for preciso pagar, a gente vai pagar. Quando você sair, a gente vai ficar pagando ou um psiquiatra ou alguma coisa assim, investindo mais no filho do que indo ali e falando assim: ó, se você sair daqui, aqui em casa você não fica usando droga, porque não é assim, entendeu? Assim você traz mais maldição para o seu filho do que uma mudança para a vida dele. Complementando a fala do Elivelto, até porque nada melhor que ele, que já passou por tudo isso, para falar o que era necessário. Agora, isso me dá um pouco mais de visão sobre o que falar, porque a igreja tem que ter bastante cuidado com a família. Tem que estar ali ajudando. Se for necessário, mesmo que tipo, dê palestras, tá ali junto com ela, sempre tá ajudando o filho e mostrar pro filho que a igreja tá junto, sabe? Tá ali falar, tipo, olha, você tá precisando de uma ajuda de alimento? Beleza, olha, a igreja tá aqui, a igreja tá unida, a igreja tá em oração, a igreja precisa estar mais presente em tudo isso. Por religiosidade dentro das igrejas, muitas doutrinas, onde só foca naquilo que é bom para eles, assim, vai ser bom para a doutrina da igreja, vai trazer boa visibilidade, sendo que a principal, aquela carência que tá tipo no bairro vizinho, a igreja não tá ali ajudando, a igreja não tá ali fornecendo alimento, não tá ali fornecendo ajuda, apoio, muitas vezes um dinheiro para abençoar mais uma pessoa, para estar ali mais um mês na casa de recuperação. Isso é o que eu vejo que falta nas igrejas atualmente. Legal. Vocês falaram bastante sobre um apoio com recurso para a família e para a pessoa que ela está numa situação de drogadição, internada numa clínica de recuperação, que ela ainda, graças a Deus, ainda não chegou a ser presa, né? Tipo, estamos evitando esse cenário. Isso é bom.
E essa proximidade entre tipo, o corpo da igreja, e quando a gente fala igreja, a gente está falando da membresia, a gente não está com expectativa somente da liderança, mas sim dos membros, um olhar para o outro e falar, cara, eu me importo com você. Eu não conheço o Vinícius, que está na situação da clínica, mas eu conheço o Elivelto, que é irmão do Vinícius, que ele congrega aqui na minha igreja, que ele faz parte da minha igreja, então me preocupo com ele, com a família dele. Então é isso que a gente está falando aqui de igreja. Então, eu concordo e apoio vocês nessa questão de amparar a família, preparar ela, no sentido de chamar para perto, ensinar, palestrar. E eu acredito que tem alguma coisa que dá para fazer que seja efetivo também. E aqui voltando mais para a área da nossa faixa etária, a área da juventude. Se aproximar no sentido de distribuir e despertar, não digo distribuir, mas eu digo despertar a questão vocacional, entendeu? Tirar, quando eu falo vocacional, é eu puxar para perto os jovens, levar eles para experimentar a realidade, não dentro do presídio, ou talvez ir lá fazer um trabalho evangelístico, mas mostrar, expor eles a uma realidade de treinamento, de educação. Vir aqui e falar assim, cara, é muito fácil você do sofá da sua casa julgar aquela família que foi escrava do sistema, que não teve recurso, não teve acesso, e você julgar a vida dela e a família dela inteira. Mas vem cá, vamos comigo agora frequentar todo sábado uma casa de recuperação? Vamos entender as dores do meu próximo, vamos explorar, e eu chamo essa responsabilidade para a juventude de nós falarmos assim, cara, eu tenho que fazer e eu tenho que chamar você para ir comigo para fazer, porque a juventude é a força da igreja, sabe? Eu espero o quê? Dos mais velhos, um conselho, uma maturidade. Eu espero que eles participem sim, mas nós podemos fazer isso. Nós temos que trabalhar essa questão de ir lá, porque a linguagem está ali, as oportunidades estão todas ali. Então, se nessa fase a gente trabalhar para mudar a perspectiva deles, a gente consegue talvez preparar melhor as igrejas para poder assumir mais isso, sabe? As famílias para poder não desistir, não julgar, não abrir mão daquele cenário. A gente viver numa comunidade em que a sociedade já nos despreza, ela já nos deixa Deus dará, mas a igreja ela tem outros valores, entendeu? Os jovens da igreja, a missão da igreja é mostrar o real valor da vida nesse mundo caótico que a gente está, entendeu? Então, é olhar para as escrituras e falar assim, poxa, a força está aqui na juventude. Então, todas as vezes que a gente vê quando Deus ele quer fazer um movimento grandioso, os jovens e os adolescentes que ele movimenta, entendeu? E eu acho que tem uma certa necessidade a gente olhar para esse setor, essa área da igreja e aquecer eles para esse amor pastoral, para esse amor em que eu olho a vida do que está do meu lado. Eu não olho a minha vida mais como um espectador para receber. Eu olho uma vida como um ativo. Eu faço parte, eu chamo a responsabilidade para mim. Então eu acho que faz muito sentido, eu acho que... E aí, a parte dos anciãos, dos mais experimentados, eles vão conduzir a gente em oração, em discipulado, em paternidade. E a gente executa. A gente vai lá, a gente abraça. Eu vou lá e eu vou fazer, cara. Eu consigo, eu vou me movimentar. Eu tenho condição, eu tenho energia, eu tenho tempo. Eu vou gastar a minha vida queimando naquilo. Vai nessa expectativa dos os senhores, os velhos, ter sonhos. E a gente a visão. Pra gente poder estar mais próximo da realização disso, sabe? Eu acredito que a gente pode evoluir e caminhar nisso. Então você que nos assiste, nos acompanha, que tem um filho dentro de casa... incentiva ele a participar, a estar envolvido, a despertar a vocação nele, a procurar a identidade dele, para que ele possa fluir dentro daquilo que Deus chamou para ele. E que ele tenha, e você treine ele para ele ter um coração pastoral. E se caso você também não tem esse coração pastoral de assumir a responsabilidade, procure desenvolver. Procure ler nas escrituras para desenvolver isso, buscar isso em Deus, buscar isso na liderança da sua igreja, para que você desenvolva isso não somente na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade onde você congrega. Foi muito bom ter você aqui e antes da gente encerrar,
Conta pra gente aí quais são os planos futuros, se você quer continuar o trabalho na casa de recuperação, se você tem algum projeto independente que você quer atuar. E também deixa uma palavra para quem precisa aí de um reencontro, de andar de cabeça erguida, saber que ele é amado, perdoado, que ele precisa aproveitar as oportunidades de vida dele. Eu falo praticamente por chamado, né? Eu tenho uma chama que ela queima dentro do meu coração e tá falando, conversando disso aqui, falando do amor de Jesus Cristo, apontando um caminho. E a chama, o chamado, é algo que queima dentro do nosso coração por algo. Então, a minha vida, eu não tenho mais escolha. A minha vida eu entreguei a Jesus e daqui para frente eu tenho que viver para Cristo e sempre levando as pessoas a chegar até a Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Porque a Bíblia mesmo fala que a seara, ela é grande, só que os trabalhadores são poucos. Entendeu? Então tem muitas casas de recuperação, mas tem poucas pessoas que quer apoiar uma casa de recuperação, entendeu? Então Jesus ele fala, cara, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o Senhor, ele não escuta, o Senhor ele não procura, ele não escolhe pessoa. Eu vou escolher o Hugo, o Vinícius, que ele tem cara que ele mexe com casa de recuperação, ou vou escolher o Hugo, que tem cara que mexe com o presídio. Não. O Senhor, ele escolhe pessoas como Isaías, cara. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele escolhe pessoas disponíveis. Ei, Senhor, eu estou disponível para você. Ele não vai ali, vou escolher o fulaninho ali da favela, que ele só porque ele foi envolvido com crime, ele foi presidiário, que eu vou colocar ele lá dentro do presídio. Não, cara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. O Senhor fala que quando Ele colocar nós diante de qualquer situação, Ele vai dar as palavras certas para nós trazer um bom diálogo e uma conversa boa. Então, eu espero de quem está me escutando, cara, que você venha crescer, que você venha cada dia mais estar se aprofundando em Deus, procurando o seu lugar em Cristo, o seu chamado. O Senhor, ele procura pessoas disponíveis para dar uma condição e um algo para você viver. Então, eu espero que essas conversas nós aqui tragam um pouco de clareza, que você venha começar a investir mais nas pessoas. E que a sua vida venha ser uma carta que as pessoas também vão ler, que as pessoas vão se identificar, uma pessoa que a gente vai precisar e eu vou poder ser ajudado. Não uma pessoa que vai ali e fala assim, não, ali tem que fazer isso, não. Eu vou me preparar para me fazer aquilo ali. Se na minha igreja o louvor tá ruim, então eu vou me preparar para me cantar o louvor. Eu não vou falar assim, não precisa de um isso. Fala Deus, é assim que fala, né? O baterista ali não toca bem, então se prepara para estar ali no lugar. A casa de recuperação ali não tá tendo alimentação, vai lá, cara, sai pedindo aí, ó. Vai ter um monte de gente que vai vir com alimentação e vai até lá. Porque se a gente não pegar e não colocar o que nós temos em prática, cara, amanhã nós vai ser cobrado pelas essas próprias palavras que nós aprendemos, que nós temos. Pela omissão. Então, galera, foi muito bom estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui na casa do Hugo. Muito obrigado aqui por tudo. E que o Senhor ele venha abençoar a sua casa, os seus filhos, o seu projeto. E nunca esqueça que nós nascemos somente para adorar o Senhor. Ele nasceu para ser pobre e nem para ser rico, mas somente para adorar o Eterno. E que o amor de Deus ele venha alcançar o seu filho, o seu marido, você, os seus filhos. Porque tem pessoas que estão crescendo, que vão nascer, que já nasceram, que precisa de alguém para apontar o caminho, para falar de uma palavra de Deus. E eu fecho com
com Apocalipse 3:21. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Jesus, ele não deixa essa palavra. Eis que estou à sua porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa. E ali, tudo vai mover. Amém? Uau, top demais. Show. Cara, muito obrigado. De verdade, você tá aqui. E a gente vai encerrar por aqui, mas fica com essa palavra aí, não tenho mais nada a acrescentar. Só quero que você crie expectativa para o próximo episódio, que a gente vai trazer mais coisas. E se você quiser mandar uma mensagem para o Elivelto, as redes sociais dele vai estar aqui embaixo. Segue a gente lá, segue o Elivelto. E a gente quer ouvir também o seu testemunho. Se caso você tiver para dizer alguma coisa daquilo que Deus falou ao seu coração, também comenta aqui embaixo. E aproveitando, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Graça que Educa. E se você quiser fazer parte do nosso canal no Telegram, vai estar aqui na descrição, vai estar um link aqui, você aperta lá, entra lá, você vai ser muito bem-vindo, muito bem recepcionado, queremos você lá. Aproveitando, não deixe de compartilhar esse vídeo, de dar o seu gostei e o principal, para você nunca perder os vídeos, os podcasts, os devocionais, o Manhã de Graça, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E lembre-se sempre, cresça em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Falou, galera, é isso aí.